Sejam muito bem-vindos ao nosso 12º episódio do podcast O Ciclo. Estou um pouco sem voz, mas hoje não é o que falo. Quem fala são meus dois grandes convidados que ficaram muito tempo para vir aí, fazia tempo, né? Queria que tivessem sido um dos primeiros, mas teve gente que vinha fugindo e tá tudo certo. Mas é isso aí, hoje eu estou aqui com o Renato Valcarengue Nunes, CEO da Corea, e o seu sócio, Ezequiel Nieto, CFO da empresa Corea. A Corea que é referência nacional em soluções para pinturas no setor industrial, automotivo e moveleiro. E o grupo, né, surgiu em que ano, Renato? O grupo surgiu da fusão que a gente fez das marcas, né? E ele completaria agora como grupo 11 anos, acho, né? 11 anos como grupo, que era o grupo Arp e Aspersul, quando a gente fez a fusão da Arp e da Aspersul. Porém, né, no início desse ano, em março, a gente fez aí um rebranding das marcas. E hoje a gente não é mais grupo, agora a gente é a Corea, tudo para pintar. Legal, muito bom. E o Renato, que é casado com a Caroline Dalcin, é pai do Teodoro, da Elisa. E o Eze, que é casado com a Paula Postali, pai do Luiz Henrique, um meninão de 7 meses. É isso aí. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui. Espero que vocês possam transbordar muito a história de vocês, que é linda, né? O Renato que saiu de office boy, ia de skate, ia de long, e o Eze que saiu de auxiliar de almoxarifado e hoje são grandes empresários. É uma história que inspira, que me inspira também. Eu admiro demais a história de vocês, a trajetória de vocês, então é uma honra ter vocês aqui. Obrigado pelo convite também. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui e compartilhar isso com vocês aí. Legal, que legal. Mas vamos lá, aqui a gente fala muito de ciclos, né? Eu gosto muito e eu falo que o empresário, ele é um ciclo eterno, né? A gente tem vários ciclos, é o ciclo econômico, é o ciclo do negócio, é o ciclo do momento que a gente está vivendo, é o ciclo dentro da liderança, é o ciclo da venda, e o empreendedor, ele vive muitos ciclos ao longo da trajetória. Eu não tenho dúvidas, né, que desde o primeiro ciclo de vocês lá dentro da era ARP, lá atrás, né, até hoje vocês passaram por muitos ciclos. Então, quero conhecer mais a história de vocês, né, como é que tudo começou, como é que vocês se juntaram, como é que foi esse movimento? Bom, começo eu que sou mais velho, né? Mais velho de empresa. Bom, na verdade, eu comecei como office boy com 17 anos, na Aspersul, né? A Aspersul, ela é a empresa mãe de todo esse nossa história, né? Onde o fundador é o Marcelo Zulian, que foi nosso sócio até um pouco tempo, e depois aí a gente vai chegar também nessa parte aí da história. A empresa completaria 30 anos nesse ano, tá? Que foi esse ano também que a gente escolheu aí para fazer esse rebranding aí da marca. E eu comecei como office boy, eu olhei nos classificados, né? Uma vaga de office boy, e tava meio revoltado lá com o pai, com a mãe, né? Aquela momento de rebeldia dos 17 anos. E disse, não, vou arrumar emprego, não preciso de vocês, aquela história toda. E aí, cara, vi no classificados, fui lá pra vaga. Eu tive uma grata sorte, que a irmã do sócio, daí era um outro sócio já, eles eram 2 sócios, onde ele disse que um Renato ia pra entrevista. E esse Renato aí não era eu, era algum outro Renato, mas acho que ele quis encurtar tempo, a gente criou sinergia ali na hora, não, o Renato indicado pela minha irmã mesmo, então, né, vai embora. Caramba. E aí foi ali que, coincidência. Foi penetra, né? Penetra. Acho que muito destino mesmo, né? Que legal. E eu sempre falo, né, esses dias eu fui resgatar aí, até pela história dos 30 anos, e eu tenho 25, eu vou completar esse ano, completo 25 anos, né, dentro do negócio, né, e em seis meses eu passei a já executar uma função comercial pela parte da manhã, e por meio turno continuava fazendo aí o trabalho de office boy, né, porém muito rapidamente ali eu acho que na época ali o meu chefe viu que eu tinha um perfil bem comercial, né, e ele começou a me levar junto com ele, começou a me ensinar, né? E eu com 19, 20 anos, assim, às vezes é difícil lembrar, assim, os anos, né? Faz um tempo já, mas com 19, 20 anos, eu já viajava esse Brasil inteiro, né? Atuando com representantes, né? A gente tinha representantes espalhados pelo Brasil,
era um outro momento de comunicação, né? Imagina. Ali que começou os celulares, né? Com 18 ali, quando eu tinha uns 18 anos, 17 foi começou o celular, não tinha o WhatsApp, né? Então até essa comunicação era um pouco mais difícil, então viajava na segunda, voltava na sexta, quando não voltava sábado, viajava domingo, então... E sempre trabalhei com pessoas bem mais velhas do que eu, né? Isso sempre foi um grande aprendizado e um grande desafio, né? Porque eu era um jovem, de uma certa forma, bem precoce, assim, para a função que eu executava. Daí, cara, trabalhei ali por até meus 24 anos, mais ou menos. Eu já era o principal responsável comercial pela empresa. E aí eu resolvi morar fora do Brasil, né? Uma decisão bem difícil, porque... Como eu tive um crescimento rápido, eu também tive um crescimento econômico até para um jovem assim da época, um salário bom, né, para a época, mas eu tinha algo dentro de mim que me dizia que eu tinha que morar fora por um tempo, né, que eu tinha que aprender inglês. Nós não usávamos, não importávamos, não tínhamos relações internacionais como a gente tem hoje. A gente tem muita relação internacional. E tinha algo dentro de mim que dizia que eu tinha que aprender inglês, né? E, cara, acho que esse algo era realmente muito mais forte, porque hoje o inglês é essencial na nossa empresa, no trabalho, nas conexões que eu consegui construir aí pra gente, né, ao longo desses anos, né? Eu fiquei 1 ano e 8 meses fora. Morou onde? Morei na Nova Zelândia por uns 10 meses na Nova Zelândia. Daí era muito frio, chegou o verão, eu morava no sul da Ilha Sul. Chegou o verão, eu lembro que era janeiro, tava 12 graus, assim. Conseguia ser pior do que Caxias do Sul, né? E nevasca, era uma cidade com montanhas de esqui, de snowboard. E aí eu tive algumas amigas que foram morar na Austrália, que eram minhas melhores amigas aqui do Brasil, de Caxias. E aí elas, nós estamos indo pra Austrália, e uma delas já tava lá, aqui é muito legal, não sei o quê. Eu disse, quer saber? Acho que eu vou pra Austrália também. Daí tomei a decisão de ir pra Austrália, né? Trabalhei de subemprego, né? Lá, meu primeiro trabalho na Nova Zelândia foi como cleaner, né? Nacionalizando, nossa, faxineiro aqui, né? O primeiro lugar que eu limpava era limpava boate, hostel, mas tive uma ascensão bem rápida também. Em 3, 4 meses eu me tornei o supervisor lá, que seria um supervisor, que eles chamam, né? E aí limpava um pouquinho menos, mas tinha que limpar também, limpava ainda. Aí trabalhei só nessa empresa, na Nova Zelândia, só tive esse emprego, né? Como eu acabei tendo um cargo melhor e fui crescendo, consegui ter ali uma certa confiança do dono, do proprietário, né? Fazia a gestão da equipe ali, nós éramos uns 12, 15 cleaners lá, então eu já fazia aquela gestão deles também, todos brasileiros, tinha 2 gringos só, e o restante brasileiro, todos com inglês muito ruim, inclusive o meu, né, que tava lá aprendendo e estudava, trabalhava, estudava, minha vida era trabalhar, estudar, eu sentia que eu tinha que aprender inglês o mais rápido possível, daí me tornei supervisor, tinha que falar com o dono, né? Então o inglês tinha que aprender de qualquer jeito, assim, eu tinha que evoluir muito rápido mesmo o inglês nesse primeiro período. Aí fui para Austrália eu tive vários empregos, fui kit hand, que é lavar louça dentro de um restaurante, trabalhei de limpeza também, e depois trabalhei numa empresa de signs. Signs, eles colavam adesivos, foi um emprego bem legal assim também que eu tive na Austrália. Qual foi o teu maior aprendizado nessa viagem e o que tu enxerga que tudo que tu aprendeu lá, além do inglês, é importante para tudo que tu fazes com a Core, que tudo que vocês fazem hoje no grupo? Bom, tem um ponto muito importante assim que quando a gente cresce muito rápido, isso vale no emprego, vale na nossa vida, quando a gente se torna empresário também, né? Que a gente tem pontos que a gente quando vê pode estar perdendo alguns valores e perdendo principalmente uma característica que minha mãe sempre me pediu para preservar, que é a humildade. E aí, quando tu tá lá e tu é o faxineiro, tu é o que não recebe o bom dia, o boa tarde. Tu é o invisível, o ser invisível dentro do ambiente, né? E aquilo começa a te mostrar que, cara, tu quer ser como é importante ser visto, né? Como é importante ser tratado todo mundo da mesma forma, com respeito. Um dos maiores aprendizados que eu tive na viagem, acho que foi esse resgate de entender que humildade tem que estar dentro de nós em todo momento.
e que nós somos todos iguais, tratar todas as pessoas da mesma forma, é algo muito importante. Eu acho que isso foi algo que acho que essa viagem tinha essa mensagem. Acho que essa mensagem tinha que ser dada para mim. Acho que lá veio muito forte, assim. Mais um guri de 24 anos que tava ganhando bem, né? Que Tava já em ascensão aqui na cidade, sabe? Que, tipo, um salário maior do que os meus amigos, né? Porque meus amigos ganhavam menos que eu. Então, tu começa... Nossa cidade tem essa questão de sociedade muito forte, né? E eu sinto que eu tinha perdido um pouco, tá? E lá veio esse soco na cara, vamos dizer assim, né? E foi muito importante. E eu, sempre que eu lembro daquele momento, resgato isso e trago pra mim. Então, acho que esse fator da humildade e o outro fator muito importante que eu já vivi aqui e lá só se consolidou. Eu não tinha muito dinheiro, né? Quando eu fui pedir para ser desligado da empresa, o meu chefe ficou muito brabo, né? Ele ficou um mês sem falar comigo. Ele não me demitiu, então eu não tive acordo, não tive nada. Ele não aceitou nem me demitir na época. E eu precisava do dinheiro. Então eu cheguei lá e eu não tinha opção de não trabalhar muito. Tanto que logo que eu consegui arrumar o emprego, eu demorei uns 2 meses para conseguir o emprego. Eu trabalhei por 6, 7 meses sem ter nenhum dia de folga. Quando eu falo nenhum dia, é nenhum dia, de 7/7, porque eu tinha que fazer dinheiro, fazer caixa, né? Porque eu tava lá sozinho, não tinha ninguém para mandar dinheiro para mim, né? Então, eu acho que o segundo aprendizado, mas que traz é o trabalho, que o trabalho é o que consegue realmente fazer com que a gente prospere, com que a gente consiga ter alguma espécie de segurança, né? Então, acho que o trabalho e a humildade foram os 2 maiores ensinamentos, assim, que eu tive, né? Legal. Lá dessa viagem. Sabe que uma das coisas que me chama a atenção é essa humildade e esse trazer para dentro que vocês têm. E até por ter tido experiência com alguns colaboradores de vocês, Sim. por ter treinado algumas pessoas ali da empresa, eles trazem muito isso, né? A importância que vocês têm para eles e o quanto que vocês são humildes, né? Deles trazer, nossa, o Renato, eles são muito humildes. Eles trazem isso, né? Então, possivelmente é um fruto desses aprendizados aí, né? E a gente se certeza. vigia muito, né? Para que a gente preserve isso, né? É fácil se deslumbrar em alguns momentos, é muito fácil, né? Então a gente fala que a gente se cuida, né? Tem que Inclusive, nós estava comentando isso, foi essa semana, essa né? semana, Né? Que tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com o que tu fala, como tu fala, né? Ainda bem que tu perguntou, porque eu fiquei escutando ele falar, eu ouvi essa história diversas vezes, e eu acho que a parte mais importante é essa. Porque talvez isso eu vivi de uma forma diferente, mas toda vez que ele traz, ele quase se emocionou aqui, né? Toda vez que ele leva isso, principalmente pro time lá, eu já me arrepio, né? Porque realmente, e é difícil, sabe? É um desafio, né? Porque tu tem que sempre te colocar num lugar, né? Numa posição que tu não pode achar que tu é melhor que ninguém, que tu sabe mais que os outros, né? E esse cuidado, ele é diário, né? Porque às vezes, que nem ele falou, tu pode se deslumbrar por algum número, por alguma coisa assim, mas no fim não é assim que a gente vai crescer, né? O ego toma conta, né? O ego e a pode gente vê tomar muita conta. gente se perdendo nisso. Eu já fui uma pessoa também que o ego tomou conta, que o dinheiro veio pra cabeça, tomei uma ruim por conta disso. Depois disso, eu aprendi de verdade, né? E aí o cara aprende mesmo, não tem na ruim. na dor mesmo, né? É na dor mesmo, na né? dor mesmo. Tá, aí vocês se conheceram em que momento na história? Quando ele volta, eu já tô na empresa, né? Mas antes disso, vocês não se conheciam? Se conhecia na cidade, porque, né, Caxias, né? Caxias. Nós E a estamos gente em Caxias. é do jiu-jitsu. Tem vários né? amigos em comuns. Ele treinava jiu-jitsu numa equipe. A gente era de equipes rivais, né? legal. Na época a rivalidade era Era forte. é. Mas se conhecia, tinha alguns amigos em comum, se encontrava em alguns eventos, na noite e tal, mas não tinha uma relação de amizade, né? Era de conhecido, tchau. amigos em comum. Se encontrava Tinha um amigo dele que fazia uma festa num apartamento dele, a gente ia lá e tal, mas nada relacionado ao trabalho, né?
E daí, antes dele voltar, foi em 2007 que abriu a ARP, porque antes era a ARP e a Aspersul, né? Que são dois sócios. Eles se separaram, né? Na verdade, ali começou a separação dessa sociedade, aí que nasceu a ARP e a Aspersul, né? Isso. E logo no começo que eu comecei, eles ainda eram sócios, né? Então eu trabalhava na ARP, comecei fazendo a parte de recebimento ali de peças, bem chão de fábrica, né? Tinha quantos anos, Eze? Eu tava com 27, 28 anos, mais ou menos, já. Eu digo que eu comecei a trabalhar meio velho, não que eu não tenha trabalhado antes, né? Mas antes essa parte é legal, porque antes desse emprego eu tava trabalhando no Lar São Francisco de Assis ali. Era tipo um auxiliar geral, eu limpava banheiro, arrumava cadeira de roda, faltava faxineiro, ia arrumar cama, carregar os velhinhos, e no sábado a gente ia nas feiras recolher doação de frutas, legumes e tal, né? E daí eu comecei lá na ARP e logo depois o Renato volta e ali ele já começa a vender alguns produtos porque houve uma divisão que a Aspersul ia vender projetos mais especiais e a ARP ia atender projetos mais seriados, né? Eles ainda eram sócios, né? Então ali já começa uma relação de trabalho, né? Porque como ele vendia e eu comecei ali a fazer compras, a empresa era bem pequenininha. Quando eu comecei eram 4 pessoas e faturava 100 mil por mês. Só para ter uma ideia, assim, era muito pequeno. E hoje só aquela parte ele fatura quanto? Qual parte? É que hoje tá tudo junto, só da ARP seria junto. produtos de linha. É difícil dizer assim um número, mas, cara, hoje é muito 20 mais. vezes mais. Umas 20 vezes mais, mais, pra mais até. Acho que é mais. Só nessa parte aí, né? Legal. E daí começa a relação de trabalho, e daí eu vou deixar ele contar, porque daí ele vem pra ARP, né? Na verdade, ele quer sair, ele vai contar essa parte que é melhor. Contar que é melhor. Na verdade, quando eu fui embora, eu lembro que daí no último dia, no dia de ir embora mesmo, eu fui lá e eu fui dar tchau, né? Ele ficou 30 dias sem falar comigo, né? E daí eu fui dar tchau. E ele disse, só vou te perdoar se quando tu voltar pro Brasil, o primeiro lugar que tu vir seja aqui, né? E não deu outra. Eu cheguei num domingo, eu fui lá na terça ou na quarta, na outra segunda eu comecei a trabalhar. Aí eu voltei pra Aspersul, né? Eu acabei voltando para a Aspersul, voltei para um cargo comercial e executando praticamente a mesma função que eu executava antes. Porém, eu percebia que tinha algo estranho. Essa história da ARP, da Aspersul, eu percebia algo estranho, né? Tinha um clima que não estava tão legal, assim, mas não conseguia entender bem o que era. Daí passou... Eu não lembro se deu um ano, tá? Eu até acho que não chegou a dar um ano, assim. E aí eu acabei... Uma headhunter mesmo me procurou, achou e me fez uma proposta. Eu tive uma proposta de emprego, assim, de uma outra metalúrgica. Era um ramo similar ao nosso, mas não era uma concorrente, assim. Mas era um ramo que tinha a ver com a parte de ventilação, que é o que né, as cabines de pintura a gente trabalha, ventilação, né, uma engenharia aerodinâmica que a gente chama, e ela tinha muito a ver com isso. E eu disse, cara, eu voltei com a mente muito aberta de lá, né? Querendo fazer as coisas, querendo que as coisas acontecessem. E ali eu vi que como tava tudo isso muito estranho, eu disse, cara, quer saber? Eu acho que eu vou aceitar essa proposta aí. Acho que de repente eu preciso viver outro ciclo na minha cabeça, assim, né? E aí eu fui conversar com o meu chefe, né, na época ainda, né? E expliquei pra ele, cara, tá estranho, né? Eu não tô me sentindo bem com algumas coisas que estão acontecendo e tal. Daí ele disse assim, não, cara, não posso aceitar que tu saia. Eu quero que tu venha ser o gerente da ARP. Eu não te levei ainda porque a empresa era muito nova e eu não teria como te pagar, né? Até porque o faturamento baixo, né? Comparado com as Aspersul, o faturamento era muito baixo. Eu disse, cara, eu não tenho como te pagar e tal. Eu não ia fazer esse movimento por isso, mas eu vou dar um jeito, né? Daí
eu sempre conto que foi muito legal, porque aquele ano a gente cresceu. Tu entrou bem virou o ano, tu começou Virou em o ano, janeiro. por isso que eu acho que eu não deu um ano que eu fiquei ali na Aspersul. E eu comecei já em janeiro, porque foi bem no final do ano ali essa proposta. E aí, cara, aquele ano, acho que a gente quintuplicou a empresa. Cara, foi absurdo. Acho que eu fiquei com aquele sentimento assim, eu preciso me pagar, né? Aquele sentimento que eu precisava me pagar, daí eu acho que eu trabalhei 10 muito. vezes mais sem estrutura. Sem estrutura nenhuma. Com a mesma estrutura. Fazer muito com cara, pouco. Empresa, né, iniciando, tudo pequeno. Eu lembro que logo ficou tudo pequeno, né? Mas a gente teve uma ascensão muito rápida naquele primeiro ano ali, né? Que esse foi o sentimento. E ali que a nossa relação começa, né? A se estreitar mais, vamos dizer assim. Foi ali tu assumiu o comercial daí. Aí eu assumi o comercial, né? Tinha um comercial lá? Nem tinha. Nem tinha comercial. Ela nem tinha ninguém. Na verdade, nós fazia as vendas lá pelas Aspersul mesmo. E daí ali eu foquei em vender o que tinha ali. A ideia era vender os produtos dali e crescer os produtos de linha mesmo. Na verdade, naquela época se fez uma pré-divisão que a gente venderia mais um produto no mercado moveleiro e a Aspersul ficaria mais no mercado industrial. Isso durou uns 3 anos, eu diria. Que foi um ano e pouco eles continuaram sócios, né? E depois eles se separaram. Se separaram, daí por mais um ano ainda ficou ali funcionando esse acordo, porque era um acordo aí no fio do bigode, não era um acordo escrito. E logo depois a gente começou daí vendendo metal mecânico também, daí virou concorrente. Daí sim, começamos a construir equipe, a gente chegou a ter uma época, logo depois ficou pequeno realmente a fábrica, não tinha nem escritório, porque o escritório era um mezanino, né? E aí a gente pegou e separou o comercial, colocou o comercial num escritório no centro, muito mais pra gente poder ter espaço, né? Daí a gente separou da fábrica o escritório, e depois a gente se mudou e daí a gente voltou ao escritório, todo mundo voltou para dentro da fábrica, né? E aí nisso vocês dois se... a gente se uniu. É que eu digo assim, foi uma grata oportunidade, né? Imagina tu, pra mim, né? Imagina tu começar num negócio que tá no começo. Quando eu comecei lá, a empresa não tava naquele lugar, acho que fazia 2 meses, né? Então foi uma oportunidade muito boa de crescer junto, né? E depois que o Renato entrou, ou crescia ou alguém ia te tirar de lá, né? Porque não tinha não crescer. Como acelera o negócio. Acelera. Tanto que quando ele fala muito de trabalho, que ele falou lá, cara, eu na ARP trabalhava 7/7. Era impressionante porque não dava conta, nós não tinha estrutura, né? Não tinha gente, né? Tanto que tem uma história que é engraçada que eu conto às vezes, né? Que eu decidi comprar um notebook por minha conta e pedi pro diretor, posso usar para trabalhar, porque pelo menos eu podia trabalhar em casa algumas coisas que ainda era tudo muito no Excel, né? Um sistema bem precário e tal. E ele sim. E eu lembro que na época, os colegas da época, eu fui extremamente criticado, né? Como é que tá gastando esse dinheiro para a empresa, né? E eu pensar, cara, estou construindo meu futuro, né? Eu vou acreditar naquilo. Fiz em 10 vezes o computador, porque não tinha recurso, mas eu achei que era uma decisão certa e não me arrependo, porque no fim foi, né? E daí, nesse meio dessa história também surgiu. O Renato começou a usar o BlackBerry na época, que era um celular que tinha uma mensagem tipo WhatsApp, mais dinâmica, né? E ele, não, tu vai ter que comprar, porque eu preciso falar contigo todo dia, toda hora, tu tem que comprar, e eu, mas não tem dinheiro, fazem 10 vezes, te vira, tu vai... Aí, eu acho que ele me infernizou uns 30 dias, fui lá e comprei em 10 vezes, porque também não tinha dinheiro, ou seja, a gente se captou de recursos, sem ficar esperando a empresa nos dar recursos, né? E hoje vocês provavelmente oferecem todos os recursos possíveis e as pessoas não produzem possíveis 20%. e impossíveis. Tá? E no fim essa junção foi acontecendo e a gente foi crescendo, a empresa foi crescendo, a gente foi se profissionalizando, né? É uma história assim que tu vai olhar lá para trás, assim, eu digo que as coisas foram acontecendo e tu vai tomando decisões que às vezes parece, mas
por que eu tomei essa decisão, né? Às vezes parece que foi Deus que disse para te fazer algo que não fazia sentido. Vamos parar para pensar. Não faz sentido um funcionário adquirir um computador para trabalhar para a empresa. Não faz zero sentido. Mas, cara, eu acredito muito que é Deus, né? E é a visão, né? Eu acho que eu apostar em... Às vezes eu apostar em si mesmo, né? Quando eu voltei da Austrália, uma das poucas coisas que eu comprei também foi um computador na época, que era extremamente moderno, não sei se tu lembra, ele ficou na empresa até pouco tempo. Ele virava a tela e ele tinha a tela touch. E eu comprei pensando no trabalho, não pensei comprando em mim. Para que eu precisaria de algum computador, né, com essa tecnologia? Sempre o meu pensamento era, cara, eu preciso daquilo para trabalhar, para mim gerar mais, né? E eu gerando mais, eu vou evoluir. E eu sou assim até hoje com as coisas que eu compro. Cara, eu comprei agora um caderno, por exemplo, eletrônico. Cara, uma ferramenta que eu comprei para mim, mas eu só vou usar para o trabalho. E não foi a empresa que me deu, fui eu que comprei, porque eu tô apostando em mim, eu tô apostando que se eu evoluir, que se eu conseguir render mais, se eu conseguir dar mais, a empresa vai prosperar e eu vou prosperar por consequência, né? E acho que esse pensamento já vem de lá, a história do BlackBerry. Cara, quando eu vi que era uma ferramenta que a gente viajava muito, como eu falei, e a gente era complementar. Eu ia lá, vendia alguns sonhos para os clientes, né? Tem que entregar amanhã, vendedor, tem que fazer, né, não sei o quê. Não sabe como é que é na frente do cliente, né? E daí prometi o mundo. Cara, eu não tinha tempo, porque eu prometi o mundo. Cara, o mundo começou a rodar. Ó, tá caindo o mundo, tu tem que segurar. E daí tinha que ser tudo muito rápido, muito dinâmico. Então, cara, era uma ferramenta para que a gente rendesse mais, né? Porque a gente pudesse entregar mais para a empresa, né? E por consequência, é para nós, né? No fim das contas, acaba sendo para nós por consequência disso, né? Muito legal, cara. E qual que foi, assim, nessa trajetória, né? Dessa fusão? Qual foi o maior aprendizado e o ciclo mais desafiador que vocês enfrentaram nessa jornada toda desses anos juntos? É que teriam 2 momentos bem marcantes, né? Tem um momento que a gente vira sócio, né? Que esse é um momento bem interessante, assim, que, de novo, eu ia sair da ARP, né? Eu não tava muito bem na época com o meu chefe, na época, e eu disse, cara, vou sair, daí eu ia fazer um movimento de sair da empresa. Daí a gente foi fazer uma reunião e tal. Nessa reunião ele disse, não vou aceitar e tal. Acho que é o momento da gente se tornar sócio, né? E aí a gente ganhou uma parte da sociedade, né? E aí a gente foi num café, assim, onde aconteceu essa reunião. E aí ele disse que estava querendo diminuir, que ia parar um pouco de trabalhar e tal, não sei o quê, que ia ter um processo de transição mesmo, assim, disso tudo. Daí eu disse assim, cara, mas eu não consigo tocar isso aqui sozinho, porque quando ele me comentou aquilo, eu disse, cara, mas eu não consigo tocar a empresa sozinho, porque eu cabeça de comercial, né? Se sou eu que sou o maior responsável comercial, por mais que nós já tivéssemos um time, né? Como é que eu vou tocar a operação, né? Daí eu disse, cara, eu preciso do Eze. Eu preciso do Eze do meu lado, que com o Eze do meu lado a gente vai conseguir tocar o negócio, né? E aí que o Eze vem e a gente se torna sócio. Daí ali foi um momento importante, legal, assim, que a gente viveu, dei um ano, né? Foi um ano de glória. Foi um ano de glória, vamos dizer. A gente foi muito bem no nosso primeiro ano de sociedade. Na verdade, a gente já ia muito bem antes de ser sócio. Porque nós não era sócio, mas nós era o comportamento. Tanto que a empresa era pouco profissionalizada e era tudo muito dependente de nós. Se nós dois, acho que parássemos, tem uma história aqui a empresa parava, que né? essa aqui eu não contei nenhum. Lembra aquela vez que eu fiquei doente? Que eu fiquei doente mesmo, porque eu nunca faltava nem doente, né? E eu fiquei com a garganta, tanto que foi tu e o diretor da época lá em casa para ver se eu realmente estava doente. Porque tinha dado uma travada no negócio. Nossa. E eu fiquei muito mal mesmo, porque eu ia doente, eu fui depois que uma vez que eu caí de moto, eu ia de qualquer jeito trabalhar.
E aquela vez eu fiquei doente e ele achou que tinha acontecido alguma coisa, que eu tinha abandonado o barco, porque era um momento de alto nível de pressão lá, mas não, na verdade eu tinha ficado numa situação que eu não conseguia nem sair da cama, né? Foram 4, 5 dias ali, na outra semana eu fui meio doente mesmo, mas fui, né? Não lembrava disso, mas é verdade. Tu lembra? Sim. Daí foram lá em casa os dois. Lá E daí, nesse momento ali, tivemos um primeiro ano como sócios, vamos dizer assim. A empresa foi bem, foi muito bem. Porém, de novo, existiam algumas situações que eu não concordava com o nosso outro sócio, eu não conseguia lidar. E aí, a gente viveu um momento que... É que é só importante que elas já existiam, né? Não surgiram depois da sociedade. Já existiam, como teve a sociedade meio que daí, né? É que quando veio a sociedade, a gente tinha entendido que ele ia tirar um pouco o time dele de campo, vamos dizer assim. Nós estávamos dispostos a isso, né? Só que, no fim, isso não aconteceu da forma como foi combinado, vamos dizer assim, ali no... E aí... Aquilo vai e volta à tona, aqueles sentimentos todos voltam à tona, né? De não satisfação pessoal, assim. E como eu falei, desde que eu voltei ali de viagem, para mim, essa história de valores e de me sentir realmente pleno, ela era mais forte do que qualquer coisa, do que dinheiro, do que cargo, do que ter que começar de novo. Mas vocês queriam empreender? Tu tinha assim, cara, vou ser dono do negócio, tu tinha Eu sempre soube que eu ia ser. Não sei se dali ou da outra empresa, porque daí agora vem a parte do estresse, vamos dizer que tu pediu qual foi o momento, assim, que daí durou esse um ano, daí, cara, não tava, a relação não tava boa. O primeiro ano perfeito, foi maravilhoso, aí quando a gente entrou no segundo ali... Lucro, divisão de lucro, empresa bem, todo mundo bem. Aí, cara, quando rolou o outro ano, daí a gente teve um momento de que não estava acontecendo, ele disse, não, então eu vou vender a empresa para vocês. Ali foi um ano muito tenso, daí esse segundo ano foi muito tenso, porque a ideia era que a gente já tinha uma outra empresa, que era a Arply, que é a empresa que vendia os acessórios para pintura, que o nosso grande negócio é a parte das cabines, sempre foi as máquinas, e a gente tinha montado uma outra empresa que era para vender toda a parte de acessórios para pintura. Aí naquela ia ter uma divisão, nós ia ficar com a parte de máquinas, e a gente começou a negociação. Foram meses de negociação, né? Quase um ano, assim, muito tenso, mas as negociações não conseguiam evoluir por vários entraves, era muito difícil. Cara, até que chegou um momento... na verdade, por que tão difícil, né? Imagina tu ter que fazer a coisa acontecer no dia a dia, não externar isso pro time. Nós não tínhamos um nível de maturidade tão grande também, né? Então, pô, tinha que fazer o negócio andar, porque querendo ou não, era nosso também. Né? E ao mesmo tempo aquele conflito nos bastidores ali acontecendo diariamente, praticamente, né? Então foi um ano assim assim, olha, quase sem sono o ano inteiro, assim. De lembrar de ficar dias sem dormir, assim, muitos dias. Daí a gente tentou negociar, não conseguiu. E aí eu ia sair da empresa. Aí chegou um momento que eu decidi que não ia mais ter o que fazer, eu ia sair e ia me tornar sócio da Aspersul. E aí, nesse momento ali, quando aconteceu isso tudo, a gente acabou conseguindo fazer um acordo, e aí que nasce a fusão da Arp e da Aspersul. A gente faz a compra junto com o dono da Aspersul, e a gente cria o grupo Arp e Aspersul, que completaria esses 11 anos agora, né? Da fusão, que tem esses 11 anos, foi nesse momento. Então, eu acho que o momento mais difícil foi esse ano ali, né? De dizer assim, por tudo isso que aconteceu, mas depois teve crise, a gente viveu uma crise nossa bem forte, né? Quando depois da fusão, uns 2 anos, a gente teve uma crise, a gente tentou fazer alguns projetos e não conseguiu virar. E aí a gente teve que fazer isso acho que foi uns 3 anos antes da pandemia, assim. Daí a gente teve que enxugar a empresa. Foi um negócio muito difícil também, porque a gente teve que realmente pegar um organograma,
olhar ele e dizer, cara, a gente vai ter que trazer essa empresa para uma outra realidade, ponto de equilíbrio, né? Ali foi um momento bem, bem tenso, de não ter caixa, de ter que pegar dinheiro em banco, e a gente conseguiu, enxugou a empresa, né? E o interessante dessa parte da história é que, historicamente, a empresa nunca fez isso. Nunca teve essa dificuldade, né? A não ser quando era lá antes, como as bem no pessoas... começo, mas eu digo desde... quando entrei, ela nunca teve. Nunca teve problema de caixa, nunca vivenciou uma crise, então... Foi também um treinamento, eu digo, né? Deixa a gente mais forte. Deixa a gente mais forte. E aí, depois de uns 4 anos, foi um ano antes ali, um pouquinho antes da pandemia, a gente acabou comprando a parte do outro sócio, né? Ele já estava em outro momento de vida, é nosso amigo, tá tudo certo aí, a gente é parceiro, até homenageamos ele agora, quando a gente fez o lançamento da marca, a gente trouxe ele, né? Homenageou ele também. Pessoa que é bem importante para nós. E a gente fez a compra, pandemia. E a gente... Bilhete premiado. Bilhete premiado, sem caixa, porque uma parte do caixa tinha ido para negociação, né? Veio a pandemia e a gente teve... E aí o aprendizado daquela crise de 3 anos atrás que a gente tinha vivido foi bem importante. Qual que foi o aprendizado principal? O que foi importante que vocês usaram? Porque, de novo, a gente teve que olhar o organograma, olhar pessoa por pessoa e trazer a empresa para uma realidade ponto de equilíbrio onde ela pudesse se tornar rentável novamente. E não ficar esperando o sonho, né? Mês que vem vai melhorar, mês que vem vai vender, não. Porque a ação, ela tem que ser rápida e o mais assertiva possível, né? Manter as pessoas fortes, né? Que fazem o negócio acontecer e ser rápido, né? Como é que vocês avaliam isso? O que vocês olham ali na pessoa, no negócio e no mercado? Tem uma frase bem legal que eu tô usando assim com o time. Eu usei esse ano com algumas pessoas e até desses tempos eu resolvi externar ela em praticamente toda a empresa, né? Quando a gente fez aquilo lá, o que a gente mediu, né? Quem são as pessoas realmente que são pilares do negócio, ou seja, quem tem conhecimento, né, do negócio. Quais são pessoas, talvez, multitarefa. Que tu pode jogar de um lado para o outro. Que podem executar uma função, outra, 2, 3 funções, né, porque daí se tu vai enxugar o negócio, alguém vai ter que assumir mais coisas. Então, uma pessoa multitarefa, com multifunções dentro do negócio era extremamente importante, né? Então, eu acho que principal, assim, não é salário, não foi salário. Na pandemia, obviamente, que a gente teve que, até com os que ficaram, a gente teve que renegociar, né? Praticamente pagamos metade do salário das pessoas que ficaram ali. E, cara, o time que ficou ali todo compreendeu isso, né? Também foi um momento muito difícil, porque lidar com as pessoas, como a gente tem esse lado muito humano, cara, a gente desligou metade da empresa. Nós tínhamos 80 funcionários naquela época, eu acho, né? Entre 80 e 90, e a gente ficou com 40, né? E aí a gente teve que fazer esses desligamentos por telefone, por vídeo, né? Ainda que já tinha o vídeo na época. Eu lembro que eu fiz muitos, né? Eu fiz muitos por vídeo, assim, E esse pensamento na pandemia foi mais ou menos igual. Então, quem é que são pilares, quem que são multifunção, quem que são multitarefa. Talvez é um momento também de pessoas que tu queria fazer já estava meio assim. É o momento de tu ter a oportunidade daqui a pouco e poder fazer também. Eu acho que a gente não pode ser negligente a isso, né? Talvez aqui já estava meio desconectado com o negócio, agora é um momento relevante, né? Mas a pergunta-chave é, se houvesse uma pandemia hoje, tu estaria em qual das listas? Na que vai ficar ou na da que sairia? E eu acho que essa frase que eu tenho usado ali, ela é muito importante, porque ela faz com que a pessoa reflita. Hoje eu sou importante e relevante para o negócio, a ponto de que se nós tivéssemos que fazer de novo um corte de 50% da empresa, quem seriam as pessoas que tu estaria nessa lista que ficaria? Né? Então, eu acho que esse é um ensinamento aí que a pandemia também trouxe para nós. Muito bom. Hoje pensando, né, as empresas que vocês atendem,
grandes empresas, a gente brinca que nós somos hoje o maior ecossistema de pintura do Brasil. A gente atende um marceneiro ou uma pequena funilaria, como uma GE Aviation, uma Embraer, uma Marco Polo, uma Facchini, uma Fiat, uma Florence, uma Bom Tempo, a IKEA, né? Uma fábrica da BMW. A gente tem produtos dentro de concessionárias. Agora a gente está fazendo um projeto para Stellantis, por exemplo. A gente tem Scania, a fábrica da Scania. Mas a gente vai da funilaria, do marceneiro, do pequeno marceneiro. É muito grande. A gente fala que a gente tem máquina para pintar de um botão a um avião, né? Então, nosso universo de pintura é muito grande, né? Core é tudo para pintar. Core é tudo para pintar, né? Quando é tudo, É né? tudo mesmo. Desde o acessório menor a grande... Porque essa é uma grande transformação que a gente fez na empresa, que eu diria que tem uns 6 anos, assim. A gente sempre foi muito da máquina, né? As grandes cabines, as cabines de pintura, as máquinas. E a gente começou a trabalhar muito acessório. Começou a ter o macacão para o pintor, né? Começou a ter o plástico protetivo, o filtro, a pistola de pintura, o equipamento de pintura. A gente quer que o cliente tenha tudo que ele precise dentro do setor de pintura, ele pense na gente. Esse é o nosso grande objetivo. A gente fala que a gente não tem a tinta, porque as fabricantes de tinta são nossos parceiros, né? Então, a gente não tem a tinta e não teria o pintor. Mas agora a gente tem o robô, né? Então, temos o robô. Então, tu tem a opção até do pintor, né? Óbvio que ainda é um projeto novo, ainda está embrionário, a gente tem algumas vendas já, mas é algo que tende a crescer muito, essa parte também da robótica, da automação dentro do negócio. É humanoide ou... Não, é um braço mesmo, né? É muito parecido com o robô de solda, né? Uhum. Que é bem popular aí, só que ele é adaptado para pintura daí, né? No projeto de pintura. Então isso é algo que a gente já tem há alguns anos, tem vindo, né? A gente também hoje é muito conectado a parcerias internacionais, né? Hoje a gente tem aí umas 6, 7 marcas europeias conectadas a gente, que também são produtos que a gente traz de fora, né? A gente tem uma obrigação, um pilar muito forte de inovação, de trazer tecnologia, de trazer coisas novas pro Brasil, né? Eu percebo que vocês são muito visionários nesse sentido, né? De buscar, de fazer, de criar. Qual que foi a principal virada de chave de vocês que levou vocês a toda essa construção? Eu acho que assim, ó, a primeira que eu diria seria o universo China, né? A gente faz muitos anos já que a gente importa da China, que uns 12 a 15 anos. Uns 15 anos. Talvez, eu ia dizer 14, tá? Mas provavelmente dentro disso aí, que a gente já lida com China, né? Eu acho que a primeira vez que eu tive na China já deve ter uns... A gente falou isso no ano passado, que a gente foi, deve ter uns 10 anos que fui a primeira vez. Deve ter uns 10, 12 anos que eu fui a primeira vez para a China. Para mim foi um momento bem disruptivo como pessoa, e eu não era nem sócio naquela primeira vez, eu acho que eu fui para a China. E aquilo me abriu muito a mente, assim, como produto, como comprar, como trazer coisas de lá. E aí, depois disso, a gente começamos a buscar também Europa. Porque a Europa tem a tecnologia, né? A China tem a cópia, ou vai ter o produto mais barato, mas quem sempre mandou na tecnologia do nosso segmento foi a Europa. Daí a gente começou a fazer movimentos, feiras internacionais e movimentos de se aproximar dessas empresas, tentando revender os produtos dela, serem distribuidor, ser um representante. E às vezes até teve uma muito grande que a gente foi representante dela alguns anos atrás, que é a Cefla, que é uma empresa italiana, que eu lembro que a gente até não vendeu muito, mas eu tive a oportunidade de estar lá com grandes distribuidores do mundo inteiro da Cefla e em open houses, entendeu? Que era um open house. Nunca tinha visto isso, sabe? Eu vejo que viver aquele mundo europeu de tecnologia, assim, mesmo não vendendo muito, porque para a realidade do Brasil ainda eram máquinas muito caras e não tinha um volume de venda, mas participar desse ecossistema de inovação e tecnologia, porque o italiano, ele não é que aqui no Brasil,
Se a gente pudesse, no nosso segmento, se a gente pudesse pensar só em fazer um produto melhor, só um produto com mais tecnologia, a gente adoraria fazer isso. Mas a gente não tem um público para comprar. E o europeu, ele não pensa muito em quanto vai custar o produto depois da tecnologia aplicada nele. Ele entende que a tecnologia ela é o diferencial e que ela vai se pagar. Então ele faz o produto pensando em como eu agrego tecnologia nele, não importa se vai custar o dobro do preço. Ele foca na qualidade. Foca na qualidade. E como realidade aqui, a gente no Brasil não é essa a realidade. Tem muito produto que hoje a gente poderia fazer ele até melhor, e se nós fizéssemos, a gente não estaria competitivo, a gente estaria fora do mercado. A gente não consegue fazer. Mas a gente luta muito e... Tá, mas como é que a gente dá uma brasileirada nessa tecnologia para poder tornar ela viável, né? E a gente até tem um case muito importante que a gente teve, que é o da lançamento da Bloco, que a gente fez deu 3 anos agora da Bloco, eu acho. A gente fez uma reestruturação muito forte da empresa em pessoas, tá? Antes a gente falou ali que a empresa não era muito nós, né? E ela ficou por muitos anos muito nós fazendo muitas funções sem ter pessoas tão capacitadas abaixo da gente. E tem um processo de uns 5 anos atrás aí, que a gente começou a entender que a gente tinha que trazer pessoas muito boas para estar ao nosso lado, né? E hoje a gente tem um grupo de líderes e de gerentes aí muito capacitados. A gente acredita muito que tendo pessoas boas ao nosso redor, a gente vai evoluir mais, né? E aí, quando a gente contratou um gerente novo de engenharia, a gente tem a nossa cabine de pintura principal ali, que ela é um produto que todo o mercado copiou da gente. Só que a gente sempre inovou nela. Por anos e anos, a gente vinha, a cada 2 anos, trazia uma inovação nela. E ela ficou ali uns 4, 5 anos estagnada aí, até a gente lançar. Que a gente meio que tinha chegado no limite, assim... Só que daí todo mundo nos copiou. Foi até engraçado, teve um outro concorrente, foi para uma feira, tinha um adesivo nas nossas máquinas, que ele tinha uma informação errada. Uma informação que nós tínhamos inventado um tempo atrás e a gente nunca mudou e ficou aquela informação. Daí eu lembro que cheguei na feira, os caras, tem um cara lá que copiou a nossa máquina e tal. Daí eu fui lá olhar, assim, tava até o adesivo com a mesma informação errada que a gente colocava. Pra te ver que a cópia foi assim, né? Cópia da cópia mesmo, assim. E aí quando a gente contratou esse gerente de engenharia novo, a gente espelhou, cara, tu tem uma missão. Tu precisa matar essa máquina e a gente precisa reinventar ela com um conceito novo principalmente de materiais. E a gente lançou realmente até agora a gente aprendeu, a gente tá patenteando, né? Agora vai ser mais difícil nos copiar, né? Na época a gente não pensava em patentear as coisas. Eu ia perguntar isso, vocês não patenteavam? Não patenteava nada, lançava, ia vender e... O negócio era vender, né? O negócio era vender, vamos embora, né? Pô, você era copiada porque era bom, né, Não, tem esse lado, né? E aí a gente lançou um produto totalmente inovador, até participamos de prêmio de inovação, hoje a gente tá dentre as 50 empresas mais inovadoras do Sul, né? E a gente trouxe uma cabine de pintura com materiais totalmente disruptivos, né? Utilizando alumínio, e a gente desenvolveu um painel que até se inspiramos num painel que era da Randon, das laterais das carretas da Randon, né? Que a gente chama de isoplate, né? A Randon tinha um outro nome, agora não vou recordar, mas que eles também patentearam esse mesmo. Ali foi uma das inspirações. A gente trouxe também a parte de alumínio, muito inspirado no mercado automotivo, no mercado aeronáutico, e aí trouxe uma cabine... A gente desenvolveu luminária própria, com a marca, tudo. Cara, a gente fez um produto, sim, só que tinha uma missão, né? Ele tinha que ser o mesmo preço. Porque não adiantava a gente trazer tecnologia e não ter no mínimo o mesmo preço. Porque o Brasil não iria pagar. E então a grande missão era inovar, porém não poderia custar mais caro do que custava o outro produto, né? Então esse foi um projeto muito legal que a gente teve aí de inovação nos últimos anos. Né? E dessas transformações, então, tu diria que a virada de chave foram as viagens? E olha como é importante a humildade aí, né? Porque se tu não tem humildade, tu não vai atrás de outras opções. Tu vai se contentar com aquilo achando que tu é o melhorzão. Olha a importância da humildade nisso também, isso, né? Cara, a gente é assim até hoje, né? A gente vai pra fora, olha o que tem, abre a mente, né? Cara, essa semana, um exemplo, tá? Me apareceu um vídeo de um bloco especial que estão utilizando na Rússia, eu acho que era de uns países nórdicos, tá?
E era um bloco totalmente especial e um modelo de montagem de máquina, assim, totalmente especial, de casas. Eu nem mostrei pra ele. E eu vi isso de noite, foi segunda-feira agora, passou. Daí eu disse assim, cara, mas isso aqui tem muito a ver com um negócio que a gente monta e tal. Aí ontem eu chamei os orçamentistas, eu disse, cara, faz um pensamento pra mim, se a gente pegasse esse produto aqui, esse material, montasse desse jeito e tal, sei o quê, vai custar, será que não vai custar melhor? Não vai ter um custo melhor do que isso aqui que a gente tá fazendo? Daí eles fizeram umas 2, 3 contas. Vai custar menos. Eu disse, tá, vamos voltar a falar então. Deixa aqui guardado que nós vamos ter que voltar aqui Cabeça do homem. a pensar nisso aqui vai. depois, né? Então, cara, mas eu acho que as viagens, essa internacionalização, essa comunicação, essa busca a curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade, ela faz com que a gente desperte muitas coisas, né? A gente tem que estar muito aberto, assim, a escutar, a entender, a tentar trazer, a entender outros mercados e talvez, o que aquele cara tá fazendo de outro jeito? Será que, pô, a gente se inspirou numa carreta? O que uma carreta tem a ver com uma cabine de pintura? Não tem nada a ver, né? É engraçado que agora a gente tem a planta produtiva em Araras e eu fui para São Paulo ali para ir atrás de um pavilhão novo, né? Que a gente fez a mudança agora da unidade Campinas, que fazia parte de distribuição, e vai pôr tudo para Araras lá, né? E eu fui conhecer buscar pavilhão lá, passei a semana lá, daí achamos o pavilhão, fui negociar com os donos lá, né? Daí fomos na empresa deles, eles fazem caixa de som, aquelas caixas de botão de DJ. E daí negociamos lá na sala lá o aluguel, carência, tudo, né? Daí fechamos. Eu disse, a gente fecha se tu me apresentar toda a tua fábrica. Eu quero saber o que tu faz, como tu faz, por que tu faz. E, tipo, não tem nada a ver com cabine de pintura. Mas eu digo assim, cara, por que eu vou perder essa oportunidade? Eu já tô aqui. Pode ser um cliente também. Talvez. Pode. Não, e ele pinta lá, mas é uma cabine bem. É uma tinta muito espessa lá, então não tem algo de ganho de produtividade, porque ele é alto volume, né? Então o que ele tem lá já atende a necessidade dele, né? Mas eu disse, cara, tô aqui, né? Já, a parte que eu precisava fazer, já fiz. E foi depois do horário, eu disse, cara, já foi todos os funcionários embora, melhor hora para tu mostrar tudo. E ele foi explicando tudo que eles faziam, como eles faziam, qual que era o mercado que eles atendiam, né? Daí eu perguntei, concorre muito com a China? Eu disse, não, meu produto é diferente, eu vendo de forma diferente, né? Porque eu disse, cara, um produto muito que traria da China de forma simples, né? E eu digo, é a oportunidade, né? Tu tá, às vezes, talvez dali eu absorva nada agora, mas daqui a 1, 2 anos. Mas aquele processo lá, o cara fazia daquela forma. Sempre se tira alguma coisa. Sempre se tira, né? E a oportunidade tá com eles já, uns empresários já mais antigos, com outros negócios, né? Depois que a gente parou a negociação, que já estava encerrada, eu começo a perguntar um monte de coisa. Aprender, e ali, né? tu vai aproveitar para aprender. Porque eles não chegaram onde eles chegaram fazendo nada. Exato. Né? A gente tem feito um movimento aí, acho que mais forte, eu diria, nos últimos 2, 3 anos, que a gente acaba agora conhecendo alguns outros empresários, algum evento, alguma coisa assim, óbvio que é às vezes ali muito superficialmente, mas eu tenho um benefício que sou muito cara de pau, né? E a gente tem se oferecido, eu mando mensagem, ligo e peço, cara, eu gostaria de ir aí conhecer a tua empresa e poder ter umas 2, 3 horas contigo para poder entender como é que tu faz a gestão do teu negócio, como é que funciona teu trabalho com os funcionários, e a gente tem feito essas visitas, assim, eu noto como os caras se surpreendem, primeiro da gente pedir para ir lá, escutar e aprender, porque na verdade é isso que a gente quer mesmo. A gente fez isso, cara, esse ano com várias empresas legais aqui da região, acho que até podemos citar aqui, né? Tem a Delamed, né? Eu nem conhecia ele, era um amigo meu que era muito amigo dele, e eu vi que a empresa estava em franca ascensão. E aí ele me disse, não, eu sou muito amigo dele, um dos meus melhores amigos. Cara, tu me conectaria com ele? Eu gostaria de ir lá, entender o negócio dele, entender o modelo de negócio dele. E, cara, se meu amigo conectou,
A gente foi lá, passou 3 horas com o cara lá, ficou encantado, assim, com a empresa. A gente conheceu depois também o Christian da Eurostec aí, que é uma empresa que tá Muito bem também. Né? muito bem, uma ascensão muito grande. E também não éramos amigos, mas eu conheci os vendedores dele, e aí eu pedi também, cara, me conectem com ele, eu, né, gostaria de conhecer ele, e daí da mesma forma fomos lá, cara, só quero aprender. Como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? Vamos cheio de pergunta e, né, para realmente aprender, assim. Então, a gente tem muito disso, né, que a gente é muito aberto a escutar, aprender, né. Tem uma frase bem forte que a gente fala na empresa lá que não se pode falar. A gente sempre fez assim. Verdade. Essa frase a gente fala que ela é proibida lá dentro da empresa, né? Não estou dizendo que não pode ser sempre assim, mas se tem uma outra maneira que a gente possa pensar, ou que a gente possa melhorar, e se a gente tem que aceitar fazer a mudança e testar, né? Então, só para conectar aí com o lance da... Assim, isso é legal ouvir de vocês, porque conhecendo a estrutura de vocês, cara, vocês estão muito à frente da grande maioria das empresas também. Né? Então, muitas empresas podem e deveriam aprender com vocês também, né? Tem o inverso, né? A gente tem a nossa gerente de marketing, né? Que ela brinca assim que nós ali, ela tá uns 6, 7 anos com nós, é um dos nossos braços direito, e ela brinca que a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? E quando a gente vai em muitas empresas, assim, e eu continuo fazendo agora, a gente fez um curso agora de planejamento em São Paulo, a gente tem estudado muito, tá? Porque viver fases diferentes, a gente tem que se estruturar. Nós tínhamos 40 funcionários, depois nós tínhamos 80, agora a gente tá com quase 150, ou seja, nós temos que nos preparar para esse crescimento, né? E se a gente vai continuar crescendo, a gente vai ter que estar cada vez mais apto. E lá dentro daquele curso, eu conheci um empresário aqui de Garibaldi, inclusive, e ele me explicou que ele tinha um método de venda, né, que é o método de venda previsível, que eu acredito também que deva conhecer. E eu já tinha lido o livro, tudo, mas, cara, como pode, né? Ele começou a me falar, eu disse, cara, como é que eu não fiz isso na minha empresa ainda? Aí eu, na hora, eu disse assim, posso te visitar? Lá em São Paulo, nós estávamos, eu posso te visitar aí semana que vem, na outra? Ele, claro, pode. E a gente foi lá e visitar ele e tal. Cara, o cara deu um show de apresentação pra nós, assim, do modelo de negócio e tal. Mas daí a gente começa a falar, e aí começamos a trocar ideia, e ele começou a perguntar, porque é um cara muito curioso também. E aí eu comecei a entregar as coisas que a gente tem. E aí tu começa a ver assim, cara, mas a gente tem um monte de coisa que eles não têm, né? A gente tá à frente em outras coisas, assim, que eles não têm. E quando a gente vai em outras empresas, a gente nota assim, cara, a gente não tá mal, bem pelo contrário, a gente tem feito muitas coisas para estar evoluindo e a gente é muito inquieto, né? A gente fala até que a gente tem dificuldade de comemorar as vitórias e as coisas que a gente consegue fazer, porque a gente tá sempre pensando no próximo passo. O próximo passo para nós é mais importante do que o comemorar agora. Tá, mas se a gente fez isso, a gente não pode fazer assim lá depois, né? Então... Mas só atribui isso ao crescimento de vocês? Sim, com certeza. Essa inquietação, né? A inquietação de querer melhorar, de querer evoluir. Insatisfeito, eterno insatisfeito. Né? E olha como que é legal, né? Eu gosto muito de olhar para a história como um todo. E aí a gente pega o gancho da primeira M&A que vocês fizeram lá atrás, né? Da negociação ali, da compra, enfim. Participaram dessas negociações que muitas vezes é complexo para muitos empresários, né? Muito complexo. E todo a gente errou um monte nos contratos. Imagina. E agora todos os movimentos que vocês fizeram até formar a Cora, porque chegou um ponto que eram 6 empresas, né? Chegou a 6 empresas. 5 CNPJs e um e-commerce, né? Imagina, 6 empresas. Então, 6 negócios ali. Então, é fazer essas junções, crescimento do equity, enfim. É um movimento de experiência de algo que vocês passaram lá atrás. Né? Falando no equity, no ano passado a gente acabou adquirindo uma empresa em Araras, que era um modelo... A gente era um principal cliente de um fornecedor, né? Na época era nosso fornecedor, hoje é a nossa empresa. E a gente era um dos principais clientes. E ele... há uns 2, 3 anos atrás ele tinha vindo, né, falar com nós, cara, queria vender a empresa. A gente falou, olha, nós não temos como ainda, porque a gente tava pagando a outra empresa. A gente falou, a gente é louco, mas não é tanto assim, né? A gente, né, precisa terminar aqui e tal. E no ano passado, foi bem na enchente, né, bem no momento da enchente, ele, eu quero vender. E aí a gente foi de ônibus para São Paulo, né, e a gente chegou lá, olhou, conversou, passou o dia inteiro lá com o cara e tal.
Daí a gente saiu de lá e disse, cara, nós vamos ter que comprar. Só que nós tava sem caixa de novo, né? Nós tinha recém comprado a empresa, a gente tava sem caixa. Cara, que nós vamos fazer? Cara, a gente não vai poder deixar de comprar. Tu já pensou se algum outro concorrente, alguém compra? Qual é o quanto isso ia interferir no nosso negócio? Nós ia ter era um risco muito grande se não fôssemos nós que comprássemos, sabe? E aí a gente teve que fazer aí um grande esforço de novo para poder fazer essa aquisição, né? Mas tem aprendizados. A gente errou muito em contratos de compra e de compra de negócio. A gente teve também outra compra de uma outra empresa também lá no início de tecnologia, que é uma lâmpada ultravioleta, que, cara, a gente fez um contrato lá que hoje nós jamais faríamos. Jamais, assim, porque a gente aprendeu várias coisas aí que não poderia ter feito, né? A gente conseguiu, inclusive, arrumar isso agora. Tivemos que demorou 10 anos aí pra gente conseguir arrumar alguns erros que a gente cometeu, né? Que fazem parte da evolução, não adianta. É na dor, né? É na dor, É na dor. é na dor, é na dor. É na dor. Ou contrata um bom advogado. Ou, né? Isso a gente evoluiu também. bastante. Porque Evoluiu. essa empresa era menor, o advogado era mais pessoal. Daí tu vai estruturando melhor, né? Tu vai ter um advogado melhor, uma contabilidade melhor, né? E tu vai te cercando disso, né? Mas lá atrás tu não sabe qual é o impacto, né? Tu vai aprendendo no processo, né? E nem cabe, né? Tu vive a realidade, tu consegue viver a realidade que tu vivia, né? Qual é a condição que eu consigo ter hoje? Qual é, né? Então tu vai, esse é o crescimento, vai te proporcionando essas adequações, e na verdade não é nem proporcionando, né? Vai te criando necessidade, né? Das adequações, né? É isso aí, isso aí. Bom, estamos indo para a reta final. Só fazer um agradecimento para os nossos patrocinadores, a DS Prime, lá do Delton, que trabalha com alavancagem patrimonial. Também um grande abraço para o Alex, da Tudo em Grãos, apoiador aqui do nosso podcast. Quem sabe a Cória também vem patrocinar o nosso podcast, Olha né? aí, E também o Alivans, né, que é meu clube de mentoria. Um abraço para todos os nossos sócios lá do Alivans. Vamos lá, né? Pensando nessa trajetória de vocês, na história de vocês, em todos os aprendizados que vocês tiveram, principalmente juntos, né? Que eu acredito muito que ninguém chega onde chega sozinho. A gente precisa das nossas esposas, a gente precisa dos parceiros. Eu hoje não tenho sócio, além da minha mulher, né? Minha mulher é minha sócia. Né? Tenho o César, que está aqui nos bastidores também, que é um parceiro, é co-host aqui no podcast em alguns episódios. E eu acredito que a gente sempre precisa de pessoas juntos. E pensando nessa trajetória, pensando na história de vocês, né? O que o Renato diria para o Eze hoje, como um agradecimento, né, por tudo que vocês construíram juntos? Cara, eu acho que é a confiança, né? Confiança e irmandade, assim, né? A gente nunca esteve preparado para os passos que a gente deu, né? A verdade, preparado, que eu digo assim, né? Pronto, emocionalmente, financeiramente, né? A gente teve que ter muita coragem, assim, né? Coragem, ousadia para poder talvez estar aqui hoje, né? E a gente não considera que a gente tá onde a gente quer estar, né? A gente quer muito mais do que a gente tem ainda hoje, mas é muito grato a tudo que a gente tem, né? Mas eu acredito muito naquela frase que a gente tem que ter muito mais sede e orgulho do que a gente ainda vai fazer do que o que a gente já fez, né? Óbvio que tem que olhar porque a gente já fez, tem que ter essa consideração, né? Mas acho que é a confiança, a irmandade, né? A gente é amigo, né? Até esse dia eu falei também, uma vez a gente foi era uma consultoria, não lembro o que era, uma palestra, né? Os sócios não podem ser amigos, porque senão eles não vão se cobrar, né? Não sei o quê, tem que viver numa distância. Daí eu lembro que a gente saiu daquele momento lá, eu espelhou, eu não acredito nisso aí não, tá? Não é assim não. Cara, e a gente se cobra, a gente briga, né, num bom sentido, a gente se desafia, né, se critica, né, porque a gente sabe que, cara, a crítica vem a crítica ou esse desafio de um pro outro, cara, não, nós temos que ir para um próximo passo, nós temos que ir para um próximo step, não dá pra gente ficar aqui, se nós ficar aqui, nós não vamos conseguir evoluir. Então, a gente se critica, a gente
se vigia, como eu falei antes, né? Um cuida do outro e a gente é amigo, então eu acho que é isso aí mesmo, é essa confiança e isso tudo, né? Complementando o que ele fala, às vezes esse respeito, né? Porque às vezes um tem uma velocidade diferente do outro, né? Então é difícil, às vezes, eu demoro mais, talvez, para chegar no mesmo momento que ele, e é uma construção, né? É uma complementariedade, É uma complementariedade. né? Se os dois voar, muito cara... bem. Talvez não sustente. tem que ter o equilíbrio, né? E a gente tem se tu hoje for lá e nos perguntar, tu provavelmente vai ter a mesma resposta. A gente é muito alinhado nas ideias, nos valores, né? Família, trabalho, né? A gente acredita que a prosperidade vem através do trabalho, né? E a gente constrói isso juntos, né? A gente tem certeza que sozinho tu não faz nada, né? E quando eu digo sozinho, não só nós dois, né? É todo aquele time que tá lá hoje construindo aquilo junto com nós, né? Pro Renato, ele escuta de mim isso todo ano, eu sou extremamente grato a ele, né? A gente foi num treinamento no G4 agora faz um tempo, e o Napoli, que era um mentor lá, falou sobre os heróis, né? E sobre a gente dar valor a eles e tudo mais. O Renato é um herói na minha vida, né? Porque quando o Luciano chamou ele para ser sócio, ele mesmo falou aqui, eu só consigo se for junto com ele, né? E eu sou extremamente grato, porque tudo bem, talvez eu poderia ter construído outra trajetória, mas ele me chamou para construir isso junto com ele, né? Então, eu principalmente quando ele me crítica no bom sentido, ou ele me dá um esporro, às vezes né, naquele primeiro momento, às vezes a gente também, pô... Quase vai pro rola já. Vamos pro tatame, não é bem assim. Não, mas é maior que eu. Eu sempre gosto de refletir e dizer, pô, mas ele me trouxe ele me chamou para uma missão, né? Esse é o mínimo que eu posso entregar, né? É cumprir a minha missão junto ao negócio, junto àquilo que a gente está construindo junto. Então eu sou extremamente grato a ele por ele ter me escolhido e sou fiel, né, a isso. E então a gente tem uma relação de amor, de amizade, né, de irmão mesmo, assim, né. E ele me trouxe um monte de coisas boas, né? Ele me trouxe amigos dele, porque eu sou um cara mais fechado, então ele conseguiu construir, além dessa relação profissional, conseguiu construir outras relações para mim e me trazer um monte de coisas positivas, assim. Eu não tenho dúvidas que eu sou um cara melhor porque ele tá do meu lado, sabe? Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvidas disso, né? Cara, hoje se tu partisse, depois vai voltar pra ti essa pergunta, tá? Se tu partisse, né? Mas se tu pudesse deixar alguma frase pra ele, que frase tu deixaria pra ele? Cara, continua sendo esse cara, porque Deus vai te iluminar sempre, né? Ele é um ser fora do normal, quem conhece sabe, quem tá nos escutando que conhece sabe, né? Todo mundo que é amigo dele próximo sabe o coração gigante que esse cara tem. Continua sendo esse cara, né? Não deixa a gente brinca, eu sou argentino, mas a gente diz que ego é um pequeno argentino dentro de ti, né? Não deixa o argentinozinho te consumir lá, porque tu chegou num nível maior, né? Que é isso que a gente comentou antes, que a gente se policia muito, né? Porque a gente não pode deixar as coisas subirem a nossa cabeça, né? Nunca esquecer de onde a gente veio e qual é o real propósito nosso, né? Que é levar prosperidade não só para nós, mas para todos que estão ao nosso lado, né? Legal, muito bom. E tu, Renato, que frase tu deixaria pro Eze? Eu acho que a frase seria parecida, né? Mas o Eze fica até mal com tanto elogio, né? Mas né? Não é para tanto assim. Mas eu acho que a frase seria também: o Eze tem um coração gigante, né? Ele é grandão, assim, né? Voz grossa, voz alta. A orelha arrebentada, orelha né? arrebentada, Ele mas com os fonezinhos, ele só tira ele é um cara de um coração gigantesco, assim, né? E eu acho que o que eu diria, assim, né?
para continuar sendo guiado pelo coração, né? É o não perder a humildade e não perder a inquietude de evolução, porque é muito fácil a gente se acomodar e eu acho que se a gente continuar com isso, com essa inquietude de a gente evoluir, de ser melhor, né, a gente vai ter grandes passos aí que a gente vai conseguir proporcionar o que a gente quer tanto, né, que é essa prosperidade nossa, prosperidade das pessoas que estão ao nosso redor, né, da nossa família, todas as pessoas que trabalham com a gente. A gente fala que a gente é muito feliz em ver as pessoas que estão do nosso lado evoluírem, sabe, crescerem, conquistarem suas coisas, né, então que a gente continue com esse pensamento aí, com essa ideia aí de continuar evoluindo com humildade, né, para seguir o caminho. Legal, parabéns pela história de vocês, pela trajetória, por toda a construção, por tudo que vocês fazem pelos colaboradores de vocês. É incrível ver isso, né? Claro, a gente não é tão próximo, mas a gente está sempre acompanhando vocês ali, os movimentos, né? E parabéns por tudo. Tenho certeza que vocês vão agregar e vão crescer ainda muito mais, não somente, né, pela transformação, mas por tudo que vocês transformam a indústria e tudo que vocês se dedicam pelos clientes de vocês. Então, parabéns por tudo que vocês estão construindo. Obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Portas sempre abertas. Né? É isso. Obrigado pela parceria oportunidade continua. de contar um pouquinho aí. Teria bem mais, né? Não, mas deixar a gente vai ter de noite. Né? Vai. Guardar para o próximo episódio. É isso aí. É isso aí. Pessoal, gostou do episódio? Comenta aqui qual o teu maior insight, aprendizado. Curte, compartilha e a gente se vê no próximo episódio.